E agora eu vou apresentar para vocês a nossa preletora oficial do Congresso. Eu queria convidar a irmã Edmeia que viesse aqui. Ela já é bem conhecida no nosso meio, e quem não conhece ela pessoalmente, agora vai ter a oportunidade de conhecê-la. A irmã Edmeia já esteve conosco aqui no ano passado, e nos abençoou muito com a palavra que ela trouxe, vinda do Senhor. E eu vou convidar o nosso pastor Davi agora para vir aqui, orar por ela, nesse momento em que ela vai iniciar a sua palavra. Vamos unir os nossos corações. A irmã Edmeia não está muito bem, então ela vai precisar da graça do Senhor, que ela vai pregar hoje, amanhã, domingo de manhã e domingo à noite. Então a graça do Senhor vai ser necessária para a filha do Senhor. Pai querido, sustenta, abençoa. Pai querido, renova as forças da tua filha, Pai. Toda doença, toda gripe, o que quer que esteja tentando se aproximar do corpo da tua filha, que o teu espírito circule no corpo da tua filha, curando-a e levantando e sustentando-a, Pai, em nome de Jesus. E que as palavras da boca da tua filha e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando diz: graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 2 do livro de Gênesis. Vamos ler a partir do versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, onde está escrito assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Amém. Nós vemos que quando Deus cria todo o universo, Ele escolhe, Ele separa, Ele elege, no meio de todos os planetas, um planeta para o qual Ele tinha um propósito especial. Na hora certa, segundo a vontade de Deus, porque Deus trabalha com plenitude de tempo, chegou a hora que Deus determinou e Ele resolveu começar a criar as coisas dentro desse planeta. E Deus começou a criar e criou tudo. E depois Deus passa a limpo a sua obra, e a Bíblia diz: e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, agora sim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem, e soprou vida no homem, estava lá o homem. Mas Deus então quer dar ao homem a autoridade sobre tudo que Ele criou. Então Ele vai passar todos os animais diante do homem, para o homem dar nome. E o nome que o homem deu, Deus não contestou, Deus aceitou.
E Deus tem sempre um projeto quando Ele toma uma decisão. E Deus foi passando, e o homem foi dando o nome: boi, vaca; cão, cadela; gato, gata. Foi passando. Cavalo, égua, macaco, macaca. O homem foi dando os nomes porque Deus passou os animais aos pares. À medida que o homem ia dando nome, vinha uma consciência assim: todo macho tem a sua fêmea. E cadê a minha? O homem tomou conhecimento que ele precisava de uma fêmea. Mas talvez, ele pensou, talvez, eu vou até sair do púlpito, porque isso não está escrito na Bíblia. Talvez ele pensou, lá no final, vem a minha. Não veio não. E quando não veio, o homem se sentiu de mãos vazias. Cadê a minha fêmea? Até o macaco tem sua macaca e eu. O que vai ser de mim? Cadê minha fêmea? E o coração do homem começou a gemer. Bem, eu sinto muito que tem muitos homens presentes, mas isso que eu vou dizer está escrito. O homem começou a sentir falta, a querer a sua fêmea. E esse gemer do coração do homem significa a terra gemendo diante de Deus pela fêmea. Porque o homem é a terra. Deus tomou do barro da terra e fez o homem. Agora a terra clama pela mulher. Deus, para trazer o homem, Ele decidiu. Mas para trazer a mulher, Ele deixou o homem clamar. Ele deixou a terra clamar. Porque Deus já tinha a mulher pronta no coração dele. Uma vez que todos clamavam, havia um clamor pela mulher. Deus diz, o primeiro não da Bíblia: não é bom que o homem esteja só. Eu sempre digo que quem falou isso é Deus. Então, se Deus diz que não é bom que o homem esteja só, não é bom mesmo. Sempre falei isso para o meu filho e sempre insisti. Porque na minha família tem uma gama de homens solteiros. Isso não é bom. Foi Deus que diz. Então, mas na hora que Deus diz isso, Ele expressa a sua atitude e diz: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A primeira vez que eu fui convidada para pregar no Congresso de Mulheres, isso faz muitos anos, era esse o texto. E eu fui atrás de um judeu amigo meu, que eu queria aprender mais sobre idoneidade. E eu disse para ele: veja no seu Bereshit ali no hebraico, o que é isso? Idônea. Ele parou, olhou e disse para mim: você pensa num Scania Vabis. Para quem não sabe, é aquele caminhão que tem completíssimo de tudo. Ele está pronto para sair. Quando o motorista senta, falta o volante. O caminhão tem tudo, mas sem o volante ele não pode ir para canto nenhum. Naquela hora, o volante tão pequeno passa a ser a parte idônea do caminhão. Porque a parte idônea é uma parte pequena, mas sem ela o todo não funciona. Eu disse: muito obrigado. Sem ela o todo não funciona. Então, quando Deus faz a mulher, Ele faz a mulher com o objetivo da mulher ser a
ajudadora. Ela não vai ser a parte preponderante, ela vai ser a ajudadora. Significa que para que as coisas aconteçam, ela precisa estar ali. O que nós temos visto é uma deturpação muito grande que se vê hoje com a história de empoderamento da mulher. Infelizmente, nós, mulheres cristãs, somos levadas e envenenadas pelas coisas do mundo. Se você observar, quando Deus criou o homem, Deus soprou vida no homem. Mas quando Deus fez a mulher, Ele não soprou vida na mulher. A mulher recebeu a vida que já estava no homem. A vida vem através do homem para a mulher. Então, essa questão de empoderamento, para nós deve ser: qual o objetivo com o qual Deus criou a mulher? Deus criou a mulher para ser ajudadora, para suprir, para preencher as brechas. E Deus colocou na mulher as qualidades que ela necessita para isso, porque tem aquelas coisas que só mulher pode fazer. Homem pode andar, mulher pode andar. Homem come, mulher come. Homem trabalha, mulher trabalha. Mas homem pare, não. Homem amamenta, não. Homem engravida, não. Nós vemos que existe uma diferença tão grande, graças a Deus, que ninguém vai conseguir superar, porque o homem é o projeto de Deus. Quando nós vemos isso, pensamos em toda a história da mulher, em toda a história da humanidade, o quanto a mulher tem sobressaído fazendo o papel dela, normalmente ao lado do homem. Então, eu gostaria de sair com vocês hoje, daqui para o capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, aonde eu costumo chamar esse capítulo de o capítulo das coisas perdidas e restauradas, porque nesse capítulo Jesus Cristo cria 3 parábolas de coisas que foram perdidas e que foram restauradas. Primeiro, ele fala de uma ovelha que se perdeu e o pastor foi encontrá-la. Tudo certo. Pastor, homem. Ele conta também a parábola de um filho que se perdeu, que foi embora, mas que é restaurado, que volta para o Pai. Então, quando Jesus Cristo ensina sobre a parábola da ovelha perdida, ele fala sobre perda e restauração de vida. Quando ele fala sobre a parábola do filho pródigo, ele está ensinando sobre perda e restauração de relacionamentos. Ele põe um pastor, homem, para restaurar uma ovelha. Ele põe um homem, pai, para a restauração do relacionamento com o filho. Mas ele conta uma parábola onde ele põe uma mulher. E aqui em Lucas 15, do versículo 8, 9 e 10, ele diz: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende. Agora vamos ver. Quando Jesus Cristo fala de casa, fala de lar, ele põe uma mulher. Das 3 parábolas, ele usa uma mulher agora. Ele não usa o marido dela, se é que ela tinha, não sei. Por quê? Porque a mulher é a guardiã dos valores familiares da porta da casa para dentro. É a mulher que tem que vigiar. A mulher sábia edifica a sua casa, não é a fazenda do marido, é a casa. Esta mulher, segundo Jesus Cristo pensa, ela separou 10 dracmas, e ela guardava as 10 dracmas com todo o cuidado. Ora, dracmas são dinheiro, e dinheiro é valor. Essa mulher tinha estabelecido 10 valores para criar a família dela. Parece que ela não era uma mulher relapsa. De vez em quando ela dava uma passadinha para olhar como estavam as coisas. Um dia ela percebeu que uma dracma tinha desaparecido. Ela percebeu que um valor na sua casa tinha desaparecido. Nós não sabemos se era o valor do respeito, o valor da honra, o valor da pureza, o valor da higiene, mas era um valor que desapareceu. As coisas, se você perder uma moeda na sua casa, vai ser difícil encontrar, porque moeda é pequena. Ela pode ter caído entre as almofadas do sofá, ela pode ter ido para baixo da cama, ou quem sabe do fogão. Moeda é coisa pequena, quase imperceptível para se encontrar. A Bíblia, Jesus Cristo está dizendo que esta mulher, quando viu que uma dracma tinha se perdido, desapareceu, imediatamente ela acendeu a candeia. Por quê? Quando ela viu que uma dracma desapareceu, ela imediatamente disse: minha casa está na escuridão. E quando ela acende a candeia, ela viu que tinha lixo. E ela não podia ver o lixo porque a casa estava na escuridão. Então ela pegou uma vassoura e não foi para voar. Ela foi trabalhar. Eu gosto da disposição desta mulher. Ora, aqui Jesus Cristo fala de dracmas, moedas, dinheiro. Mas nós sabemos que Ele está nos ensinando sobre valores que se perdem dentro de casa. Quando nós estabelecemos a nossa família, nós temos valores. Meus filhos não vão dormir pela casa dos outros. Minhas filhas vão aprender a se vestir bem desde pequenas, que para quando elas se tornarem mocinhas, elas terem pudor, elas saberem cobrir o seu corpo. Meus filhos não vão dizer palavrão. Meus filhos vão aprender a arrumar a sua cama. Meus filhos vão orar antes de comer. Você estabelece metas, valores para criar a sua família, porque a família é uma sociedade, precisa de leis, e as leis têm que ser cumpridas, e se alguém não cumpre, ele vai ser penalizado. Só que à medida que os nossos filhos crescem, nós temos a tendência de achar que eles podem mudar os valores, que eles estão crescendo, então eles podem ficar um pouco mais folgados,
Valores são valores. E quantas vezes nós assistimos famílias que começam bem e se deterioram porque não houve vigilância sobre os valores. Seu filho, quando sai de manhã, ele lhe beija e ele vai. Fica adolescente, ele diz tchau. Ou então diz assim, fui. E você aceita. Os valores estão desaparecendo por quê? Porque entrou um ensino da mídia dentro da sua casa, onde os atores, que são lindos, que fazem sucesso, é assim que eles dizem, fui. Então isso passa a ser uma lei, o seu filho acha bonito e vai fazer, e você vai fazendo com que o valor do respeito vá desaparecendo. Só que as consequências de um valor que se perde são desastrosas. Porque um valor que se perde, para ser restaurado, dá muito trabalho. Porque a poeira da mídia vai entrando. A poeira da mídia vai infeccionando a formação dentro da sua casa. E na maioria das vezes, você não percebe o que está acontecendo. Note, seus filhos passam muito mais tempo com os outros do que com você. Eles passam um tempo, não sei quanto tempo se passa na escola aqui. Meus netos passam o dia todo aprendendo de pessoas que não lhe conhecem e que não amam os seus filhos a ponto de querer para eles a todo o sacrifício o melhor, porque não amam os seus filhos como você ama. Eles vão incutir na mente dos seus filhos o que eles querem. Mas os valores que você estabeleceu dentro de sua casa, eles têm que ser preponderantes. Você não pode brincar com eles, você não pode negociar valores estabelecidos. Quantas vezes seus filhos tendem a negociar esses valores? Para que você mude os valores, você diz não. Outro dia, um exemplo. A minha nora ligou para mim. Eu disse para ela. Ela disse, não, é que eu vou sair. Eu disse, por quê? Você vai sair agora de noite. Ela disse, é que, sabe, vai ter o aniversário de fulano de tal, lá da igreja, e a esposa do pastor vai fazer um negócio que eles chamam sleepover. Vai todo mundo dormir lá na casa, as meninas dormir na casa do pastor. Eu disse, e você vai deixar minha neta aí? Ela disse, eu não sei o que fazer. Eu digo, o que foi que você estabeleceu? Você disse que seus filhos nunca iam dormir na casa dos outros. O pastor é outro. A família do pastor é outra família. Vai ficar muito difícil. Eu disse, difícil de cumprir o que você estabeleceu. Se você deixar hoje, você vai ter que deixar sempre. É preciso, o que eu faço? Eu digo, diga que você não deixa. Por quê? Sua filha só tem 9 anos. E você estabeleceu que não permite que sua filha de 9 anos durma na casa de ninguém, a não ser com a avó dela. Pronto. E ela fez. Eu disse, se você vacilar, ficou com vergonha do pastor. Eu digo, e daí? Lógico que eu gosto muito do pastor, nós sabemos que é uma família idônea e tudo mais, mas acontece que tem um princípio. Não se pode negociar. São princípios inegociáveis. Não podemos deixar. Porque se você começa, você está num caminho difícil de voltar. Você vê, Jesus Cristo coloca essa mulher, mas ela imediatamente percebeu. Se um dos valores se perdeu, a minha casa
tem lixo. E quanto lixo hoje nós recebemos da mídia dentro da nossa casa? Porque tudo que seus filhos aprendem lá fora são contra os princípios cristãos que você incute em casa. Ninguém vai ensinar lá fora o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas, a cumprir os mandamentos. Ninguém vai ensinar a ele que ele é templo do Espírito Santo. Ninguém vai ensinar a ele quem é ele em Cristo, qual a estatura dele como filho de Deus, quais são os deveres dele como filho de Deus. Pelo contrário, vão fazê-lo se sentir um ET. Como que você não faz isso? Todo mundo faz na sua idade. Como que você não vai a tal lugar? Todo mundo na sua idade vai. Chega um momento que o seu filho vai se sentir ridículo. Isso vai acontecer. Portanto, cuidado com a poeira que está entrando, porque ela mina a sua casa e ela mina a mente dos seus filhos. Você tem que estar vigilante. A Bíblia diz que é para vigiar e orar. Quer dizer, a vigilância tem que estar muito mais forte. Essa mulher percebeu que tinha entrado lixo. O lixo da mídia entrou. O lixo da mídia entrou. Estava lendo, quiseram fazer uma pesquisa. Precisavam de 50 moças virgens no interior da Inglaterra. Precisavam de 50. Não encontraram. 50 moças virgens de 15 anos de idade. Não encontraram. Eu disse, tem que ir no berçário. Por quê? Porque se fizessem isso há 40 anos atrás, seria fácil. Mas hoje, por que não? Por que é tão difícil? Eu digo mais uma coisa para vocês, minhas irmãs. Eu dou graças a Deus que eles não foram fazer a pesquisa entre as moças evangélicas, porque seria difícil também. Seria difícil. Por quê? Por causa da poeira e do lixo da mídia que vai entrando. De uma hora para outra ficou ridículo para uma moça dizer que é virgem. Por que isso? Porque a mídia ensina, a televisão diz, os artistas tornam isso ridículo. E como eles são ouvidos e eles formam opinião, sua mãe que ensina isso já era. Isso é coisa da antiguidade. Hoje não é mais assim. Não se faz assim. Lá eu tenho um projeto no Morro Dona Marta, e uma moça veio do interior do Piauí para lá para trabalhar e para estudar lá com a família do pai dela. Estava lá. E de uma hora para outra, o rapaz quis namorar com ela. Ela aceitou, mas porque ele estava acostumado a namorar de uma forma bem fora do hábito dela, e ela disse que não podia, porque ela era virgem. Esse rapaz ridicularizou essa moça. Na favela botaram um apelido bem feio nela, que se dá a uma moça virgem. Essa moça não podia mais nem viver, porque de fora passavam fora do barraco onde ela morava gritando o apelido dela. Ela se suicidou. Você veja, há uns anos atrás, a moça ficava envergonhada se não fosse virgem. Essa moça se suicidou porque era virgem. Algo tão escrito, tão claro,
tão aberto que Deus fez. Ele colocou uma membrana lá dentro do corpo da mulher. Ele podia ter colocado do lado de fora, colocou lá dentro, para ser rompida uma única vez na hora de ser penetrada. Pronto. Por que que de uma hora para outra essa membrana começou a incomodar os vadios, os impuros, os prostitutos? Por que que algo que está inserido tão profundo na mulher tem que prejudicar a opinião pública? Isso começou há muito tempo naquele filme chamado O Primeiro Amor. Quando tem aquela cena linda daquela adolescente com aquele adolescente, os dois deitando juntos, uma cena belíssima, num cenário belíssimo, com uma música linda, 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 o ator belíssimo, uma moça linda, 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 uma cama maravilhosa, tudo que enchia os olhos da gente. Isso tem tempo. Eu era moça nessa época, quer dizer, não faz tanto tempo assim então, né? De lá para cá, foi que começou a história do amor livre. E hoje nós estamos na situação que estamos, com essa gama de adolescentes grávidas. Meninas de 12 anos grávidas. Porque para elas é status dizer, não sou mais virgem. Esse é um valor que desapareceu das famílias. Tem desaparecido e tem prejudicado a família. Essa é uma dracma que foi perdida e não foi restaurada. Nós, como mulheres, nós precisamos estar empoderadas nesse sentido, de brigarmos, de lutarmos para manter os valores eternos da família cristã no século 21. Essa mulher, quando ela viu que um dos valores tinha se perdido, imediatamente ela percebeu: minha casa precisa de luz. No nosso caso, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Primeira coisa, como está a situação da palavra de Deus na sua casa? Quanto tempo você lê a palavra de Deus? Que lugar a palavra de Deus tem na sua casa? Olha, Deus, o Deus todo-poderoso e eterno, o Senhor dos céus e da terra, Ele diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Será que a última coisa que seus filhos ouvem de você à noite é a palavra de Deus? Será que a primeira coisa que eles ouvem de manhã é a palavra de Deus? Será que você se assenta no sofá e lê a palavra de Deus com seus filhos? E faz com que eles leiam 1 ou 2 versículos com você? Ou a televisão toma todo o espaço do tempo que você tem com sua família? Os filhos vão para a escola, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar. Quando se reúnem de noite, ninguém conversa, porque tem o mafioso celular e tem a televisão. Qual é o espaço de tempo que sobra para a família como um todo? Não tem condição. E nós queremos esquecer que nós estamos minguando.
Se você tem, os seus filhos precisam ouvir a palavra de Deus na sua boca. Mas como? Deus não erra. E ele falou isso em Deuteronômio 6, no versículo 6. Quando esta mulher começou a usar a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ela viu, se acendeu a luz, ela viu o lixo que tinha entrado, porque aquela dracma tinha desaparecido. Ela viu, tinha sujeira, então ela pegou uma vassoura. No caso aqui, a vassoura é uma disciplina espiritual. Existem 4 disciplinas espirituais na igreja: oração, meditação, jejum e vigília. Eu não sei qual é a disciplina que você tem mais hábito de usar. Eu uso muito a meditação. Em segundo lugar, a oração. Jejum, eu tiro um tempo na minha vida, no final do ano, para jejuar. Porque eu tenho que tomar cuidado com o jejum, que eu vivo viajando muito. Então, no final do ano é que eu dou uma maneirada e posso jejuar um pouco. Vigília, eu tenho muita dificuldade, eu faço, mas eu divido a vigília assim. Primeira vigília de 6 às 9, segunda de 9 à meia-noite, terceira de meia-noite às 3, quarta de 3 às 6 da manhã, como está na Bíblia. Eu não sei qual é a disciplina espiritual que você usaria se você tivesse descoberto que um dos valores na sua casa, ou 2 ou 3, desapareceram. E você soubesse qual foi o lixo que entrou para que aquilo acontecesse. Mas você pode usar qualquer uma dessas 4 disciplinas, clamando a Deus com veemência, fazendo a sua parte para que aquela dracma seja encontrada, para que aquele valor seja restaurado. Nós vemos aqui, segundo Jesus, quando esta mulher acha esta dracma, quando ela tem de volta esse valor em casa, ela reúne as amigas e as vizinhas, diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu tinha perdido. Por quê? Ela não chamou as amigas e as vizinhas. Hoje, assim, está com problema em casa, liga para a igreja, liga para o pastor, porque o pastor tem que orar. Liga para o círculo de oração, para o povo, para as intercessoras orarem. Jesus Cristo disse: não, você faz a sua parte, e depois, quando aquilo é restaurado, você reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Quando Jesus começa a falar, ele diz que a mulher, se ela perder uma, ela vai fazer assim, 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 assim. Agora ela confessa: fui eu que perdi. Eu perdi o valor. Quando um valor se perde dentro da sua casa, é você que tem que dizer: fui eu. Eu sou mãe, eu sou dona da casa. Você é a dona da casa. Quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher para ser a ajudadora, idônea, para entrar na brecha que o marido não pode entrar. É você que perdeu. A culpa é do marido, a culpa é sua, porque você é a dona da casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Não pense que eu gosto de falar isso, eu não gosto. Já teve uma época que eu detestava esse versículo. Porque
Porque eu sou mulher. E seguramente eu estava com dificuldade para edificar. Mas você tem que se reinventar, porque você foi criada por Deus para entrar na brecha, para suprir as necessidades, para fechar os buracos, para estar presente onde o seu marido não está. Deixa eu dizer por quê. Você sabe, homem, graças a Deus é homem, ele não enxerga o que você enxerga. Ele não enxerga o que você enxerga. Tranquilamente, seu marido está numa festa com você e tem uma mulher que está dando em cima dele, ele não percebe, mas você percebe. E se você falar com ele, ele vai brigar, dizer que é coisa da sua cabeça. E você diz que ele está fingindo. Homem não vê isso como você vê. Mulher percebe logo. Quem determina, quando seu filho chega em casa levando uma namorada para você conhecer, você diz logo, eu tenho filho. Quando meu filho chegava, mamãe, o que é que a senhora achou? Eu digo, ai, ai, ai. Mãe, ninguém serve. Eu digo, depois de um tempo ele chegava, a senhora orou, hein? Eu disse, o que você acha? Orava e meditava e clamava a Deus. Até que chegou a moça. Até que chegou a moça de Deus para a vida dele. Que beleza, graças a Deus. Graças a Deus. Outro dia ele disse para mim, mamãe, às vezes eu me tremo todo só de pensar que eu podia ter casado errado. Eu digo, porque um homem define a vida dele no dia que casa. Caso errado, está estragado. Não adianta, não acerta mais. Tira uma costela de elefante que botou, bota uma de bem-te-vi, vai andar torto. Quando nós pensamos, esta mulher das dracmas, ela não percebeu quando o valor desapareceu. Às vezes nós estamos tão distraídos com tantas coisas na família, que nós não percebemos que alguma coisa está desaparecendo. Outro dia, recebi um telefonema de uma senhora maravilhosa, maravilhosa, de uma igreja, aos prantos. Eu sabia que era coisa muito séria que aconteceu, porque ela estava chorando muito. Irmã, o que é que eu faço? A minha filha me chamou hoje de manhã para me dizer que vai sair de casa para morar com a amiga dela, porque é lésbica. Irmão, o que é que eu faço? Eu disse, minha filha, eu não sei dizer. A primeira coisa que você tem que fazer, você está fazendo, é chorar muito. Ela disse, irmã, como eu vou dizer isso para o meu marido? Eu digo, você não vai dizer nada, seu marido. Você vai mandar ela dizer. Ela não disse para você? Ela não deu choque em você, ela dá no pai. Uma moça que se comportou bem a vida toda. Estudou. A outra amiga dela é uma médica, 5 anos mais velha. A mãe nunca percebeu nada. Às vezes nós focamos a nossa mente em alguma coisa, de modo que não vemos nada. Essa mãe criou essa filha assim, minha filha vai ser médica como o pai, e ela quer fazer missões fora do Brasil. É isso que ela vai ser. A moça falando muito bem inglês e hebraico. Já fazendo residência, não namorava, porque só queria casar depois dos 30 anos. A mãe, o pai, todo mundo
tiveram aquilo como foco, não olharam para o outro lado. Não olharam para o outro lado. Resultado, a mente ficou embotada, olhando uma direção só. Não perceberam que a amizade dessa moça com a outra era muito intensa. Essa história de amizade, com férias juntos, e finais de semana juntos, e presentes caros. Não é possível que ninguém enxergue que a coisa está exagerada. Sabe, quando Agar, a mãe de Ismael, estava no deserto com Ismael, a água do odre acabou. A Bíblia diz, lá em Gênesis 21, que ela pegou Ismael e botou debaixo dos arbustos para não vê-lo morrer. Na cabeça de Agar estava assim: meu filho vai morrer, porque nós estamos no deserto e acabou a água. Vai morrer, porque no deserto não tem água. Não tem água, é deserto, vai morrer. Quando ela gritou de dor, porque o filho ia morrer, Deus falou com ela. E quando Deus disse para ela que tem, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho de onde está. Ergue-te, levanta o teu filho, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A Bíblia diz que Deus falou, a Bíblia diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço, foi lá, tirou água e deu de beber para o filho. A solução estava ali e ela não via, porque a mente dela estava embotada numa coisa: é deserto, não tem água, meu filho vai morrer de sede. Ela não imaginou que ela podia procurar água no deserto. Nós precisamos, como mulheres, saber que nós somos responsáveis por isso tudo o que acontece dentro da nossa casa. Perceber quando os nossos filhos estão com algumas tendências e inclinações. Para alguns amigos de forma especial, quem é o amigo do seu filho? Com quem seu filho está andando? Por que é que você não pode olhar o celular dele? Ah, é invasão. Invasão de quê? Nasceu de dentro de mim, mamou no meu seio. Que história é essa? Quais são as tendências? Por que seu filho está mudando tanto? Estuda a semana toda e no final de semana não pode ficar com os pais, porque tem uma amiga. Estuda o ano todo, nas férias tem que sair com a mesma amiga. O que é isso? Que preferência é essa? Será que não tem alguma coisa errada? Minha irmã, parte para o joelho. Parta para o joelho. Porque agora essa mulher está sofrendo. Você sabe que a moça foi falar com o pai? Ela disse: eu vou falar com meu pai. E ela enfrentou o pai e peitou. E agora os pais estão como se tivesse tirado tudo deles. Uma filha. E aquela mulher perdeu o tesouro dela. Nesse sentido que ela acha. Porque eu sei que Deus é o Deus que restaura tudo que o gafanhoto comeu. E a Bíblia diz que Noé despertou do vinho. Essa moça pode despertar do lesbianismo. Porque para Deus não há nada impossível. Mas a dor ficou. A mancha está lá. Nós, como mulheres, temos que prestar atenção à nossa família. Da porta da rua para dentro, nós somos responsáveis.
É Jesus Cristo que está ensinando. Qualquer valor que se perder dentro da sua casa, você é responsável. Essa mulher diz: eu perdi. Ela não diz foi perdida, ela diz: eu perdi o valor e eu achei a dracma que eu tinha perdido. Porque esse é o nosso primeiro dever. Nós nos espalhamos para fazer muitas coisas como mulheres. E muitas vezes esquecemos que o poder que Deus nos deu é para sermos ajudadoras idôneas. Ajudadoras, aquelas que entram na brecha e que fecham a passagem. Aquela que está do lado para segurar, aquela que está pronta para ver, aquela que enxerga onde o marido não enxergou, aquela mulher que cobre todos os cantos da casa, porque ela é a dona da casa. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, que está com depressão, com problema de acumular coisa em casa. Eu estou trabalhando com ela, mas pelo telefone. Ela mandou tirar tudo em casa, botou o caminhão, mandou levar as coisas que ela não queria mais. Uma decisão que, graças a Deus, ela tomou quando chegou em casa. Mas e esse colchão? Por que não mandou? Mandou a cama, não mandou o colchão. E a empregada disse: não, o colchão eu resolvi que tinha que ficar, porque pode chegar alguém aqui, tem onde dormir. Eu disse para ela: você aceitou? O que é que eu vou fazer se a casa é dela? Você não tem autoridade sobre a sua casa. Eu ia mandar ela levar o colchão nas costas dela. Porque a responsabilidade da casa é sua. A dona da casa é a responsável. Jesus Cristo disse aqui que essa mulher sabia que a responsabilidade do que foi perdido dentro de casa era dela. Será que nós estamos observando os valores que são perdidos dentro da nossa casa? Será que nós estamos? Será que nós estamos dando culpa? Não, hoje é assim. Os jovens já não se portam como antigamente. Eles não têm que se portar como antigamente. Eles têm que se portar de acordo com os valores estabelecidos por você, que seguramente serão os valores estabelecidos por Deus. Você não pode deixar desviar. Você não pode deixar sair daqui. Porque senão, você não tem meios para fazer mudar. Porque nesse caso, quando as coisas estão perdidas, elas estão perdidas para sempre, se você não abrir os olhos. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que a mulher, ela tem poder dentro daquilo que Deus deixou para ela fazer. E para que a mulher foi criada? Para ser auxiliadora, para ser ajudadora. E para isso nós vemos mulheres ajudando na Bíblia, até como juíza, Débora, até como profetisa, Débora, até como rainha, Esther. Nós temos mulheres em alto escalão na Bíblia, sempre ajudando, sempre ocupando o seu lugar. Quantas vezes nós somos criticados porque aceitamos o fato de que a mulher é submissa, porque achamos que ser submissa é ser subserviente, é ser menor. Não. Ser submissa significa ser amparada, cuidada, coberta, protegida. Quando a mulher sai e rejeita essa proteção, ela ficou menor. A mulher fica menor quando ela rejeita a proteção
e o amparo. O que nós vemos hoje no mundo moderno, eu estou falando no mundo, é que já tem homem ficando em casa e mandando a mulher trabalhar. Por quê? Porque sai mais barato. Em vez de pagar empregada, irmã, eu fico tomando conta dos filhos. Virou doméstico. Eu tenho visto coisa demais. Na minha idade a gente já viu coisa demais. O pior é que a gente vê isso acontecer dentro da igreja. Deixa eu ver isso acontecer dentro da igreja. Nós precisamos saber que valores são estabelecidos no início para que eles possam ser a diretiva da nossa família. Mulher é a ajudadora idônea e da porta da casa para dentro, ela direciona todas as coisas. Ela que sabe ver e enxergar, não apenas a roupa que tem que lavar, o sapato que tem que trocar, mas tudo o que acontece em volta dos filhos e da família. Amém? A Bíblia diz, Jesus Cristo conclui dizendo que há mais festa no céu quando um pecador na terra se arrepende. Significa quando um valor é restaurado para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.